Oi pessoal, meu nome é Amanda e esse é meu primeiro vídeo pro YouTube, né? E pro vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês um pouco do processo que eu fiz pro design, né, de personagem. Na verdade, eu já tinha feito alguns designs de personagens, mas dessa vez eu quis fazer um pouco mais detalhado, né? Um processo mais... Sim, processo que outras pessoas costumam fazer, né? E eu me inspirei muito em dois vídeos das gringas, né, que eu acabei assistindo. Um era esse sobre a menina que ela ia fazer uma inscrição, né? Tava no processo ali pra poder trabalhar com o avatar e ela fez o vídeo dela, e um outro era de uma pessoa fazendo redesign dos personagens dela, né? E eu me inspirei nesses dois vídeos para fazer um pouco sobre os meus personagens, né, o design deles. E nesse vídeo que eu vou fazer só de uma, porque esse vídeo é basicamente um teste, né, de como que eu realmente ia conseguir fazer, não sei se eu consegui bem, mas eu gostei bastante do processo e eu vou mostrar o vídeo com o processo e as etapas. E enquanto isso eu vou comentando. Então a gente vai para a primeira agora, que é a silhueta do personagem. Essa parte da silhueta do personagem me pegou ali um pouquinho, porque eu nunca tinha feito, então ficou bem zoado, ficou bem estranho, né? Mas eu sabia uma coisa que eu queria que a personagem tivesse uns ombros bem largos e ela fosse bem magra e alta, né? É o que eu queria fazer personagem, tipo, porque a maioria dos meus personagens, principalmente as pernas, eu faço bem grossas, né? Eu queria treinar também, fazer uma personagem alta e bem magra, né? E fazer um pouco ela pontuda, não sei explicar, algumas partes dela pontudas, né? E eu queria que o cabelo ali tivesse um destaque. Vocês estão vendo, tivesse esse destaque, o cabelo bem mais ondulado ali, fazendo as coisas, né? Eu fiz esses dois. Eu não lembro direito qual que era a diferença, tem a orelha, né? Que eu fiz a diferença. E ela ser tipo um triângulo, né? Não ter tantas curvas ali, mais ali na parte dos ombros, né? E as pernas bem fininhas, tivesse tipo um pontudo assim nela, né? E ficou bem zoado, eu não gostei muito do resultado das silhuetas, mas me ajudou bastante a ver umas coisas, né? Porque eu não escolhi apenas um desses dois designs, tipo, uma silhueta pra seguir, eu acabei misturando, né? Vocês vão ver durante o vídeo, nas explicações, eu acabei misturando muitas coisas. Igual, nesse primeiro eu preferi mais o braço da B, e o da A eu preferi mais as orelhas e outras partes ali. E eu também quis fazer ela do ângulo de lado, eu esqueci o nome, perfil, né? Pra eu ver como que ela ficaria. Eu acho que foi uma coisa muito boa ter feito isso. Eu poderia ter feito um pouco mais de silhuetas, mas eu fiz assim apenas elas, né? Nessa parte aí, sim, eu já tinha gostado dessa silhueta A, só que aí eu fui fazer a outra e acabou que essa parte ali da barriga ser um pouco mais... Eu sei ficar, tipo, ter essa voltinha ali na barriga. Eu acho que ficou muito interessante, eu não tinha pensado da primeira vez que eu fiz. Eu achei um detalhe bem legal, né? O cabelo ficou igual, então não tem diferença, né? Então esse foi o resultado que ficou das silhuetas, as A's, as B's, né? Eu não sei se elas ficaram parecidas com um corpo diferente delas, né? Eu só pus A e B ali pra ter a diferenciação, mas eu acabei gostando muito dessa ideia, né, de colocar. Na verdade eu não gostei tanto de como ficou o resultado ali da silhueta das personagens, da personagem no caso, né, mas é a vida, né, a primeira vez que eu tinha feito, então é um trabalho ali, tudo bem, ficou ali, tudo bem, né, mais nem pra menos. E eu fiz a silhueta só do corpo dela, que eu queria fazer também, pra eu poder me lembrar como que é o corpo da personagem quando fosse pôr em roupa outras coisas, eu pudesse colocar ela em qualquer tipo de roupa que eu ia lembrar como que era o corpo dela. Agora a gente vai pra segunda parte, seria a finalização do corpo e do rosto, né, da personagem. Antes de começar a mostrar um pouquinho também sobre como foi ali a personagem, né, tem um rosto que eu achei muito interessante, é uma ideia ali que falaram, mas era em outro vídeo, é que ele de pegar rostos reais e tentar transformar, não ver só, porque eu não tava gostando muito do estilo que eu tô tendo, né, eu fiz uma mudança de estilo bem, não tão drástica pra agora, né, de nariz e as coisas, e eu já tava insatisfeita e eu tava tentando achar um novo, né, e uma dica que eu vi é a gente pegar pessoas reais e né, com rostos diferentes e tentar
enfim, tentar fazer do jeito nosso, sem ter muitas, né, referências, ele pegar o jeito que a gente faria esse rosto, né? Então eu peguei um rosto que eu olhei, assim, eu tava procurando rostos pra fazer, né, coletando os personagens, e eu achei um rosto muito... que eu olhei e falei, é essa personagem, né? E é esse rosto aqui, né? E eu achei muito bonito, porque a personagem, depois eu vou falar um pouco sobre a história dela, vocês vão entender, mas eu queria que ela tivesse essas feições um pouco mais, como pode dizer, delicado, eu não sei explicar. Mas, enfim, eu não sei explicar. Mas sabe aquele rosto que você olha e fala, nossa, delicado, né? Que daria um pouco de contraste com o que a personagem é. Mas enfim, eu vou explicar um pouco depois. Essa pose que ela tem, eu tive um pouco assim, gente, que eu ia fazer com os pés dela, né? Mas eu comecei fazendo esse esboço, tentei fazer com mais calma, porque eu sempre fazia, tipo, fazia o esboço e já ia direto. Então eu quis fazer essa segunda camada de esboço, né? Pra eu poder realmente ver o que eu queria, o que ia funcionar na personagem, né? E vendo um pouco ali das coisas. No começo eu estranhei muito os ombros dela, né? Que estavam bem grandes assim, mas depois no final do design eu gostei bastante. E essa perna não fez tanto sentido. Ela incomoda que ela tá meio de frente, a perna tá meio assim. Mas, enfim, relevemos. Eu gostei bastante de como ela ficou, né? Depois ali o rosto tá meio torto, eu acho que eu corrijo isso uma hora. Eu queria fazer o rosto dela bem fininho assim, que nem aquela moça lá embaixo. Não ficou tão igual, na verdade, né? Não vou falar que ficou muito parecido, não ficou tanto. Talvez os detalhes assim, mais delicados no rosto da moça, mais suaves, né? Porque aquela moça tem um rosto assim. Não ficaram muito aparentes, mas eu gostei bastante do resultado, né? Ainda mais eu gosto de fazer assim, traços da anatomia. Eu não fiz tanta, tipo, anatomia assim, nossa. Fiz mais pra deixar, porque ia ter uns detalhes no corpo dela que eu queria deixar pra eu poder pegar de referência quando eu fosse fazer ela em qualquer pose, né? Deixar assim, sem outras coisas. Até a base da personagem, né? Eu quis fazer assim. E eu gostei bastante, né? E um pouco agora sobre a personagem, né? O nome dela é Niméria. Niméria é o nome, né? Enfim. E ela mora no Reino Branco, né? Da minha história vai existir vários tipos de reino de cores, né? Tem cada uma de uma cor. E ela é a princesa desse reino. Então seria basicamente, eu faria o projeto, né, de fazer o design de todas as princesas desses reinos, e tem um príncipe, mas enfim. E ela é a princesa desse reino, ela tem por volta de 26, 27 anos. Né, o que acontece, assim, nesse reino? O que tá acontecendo, né? O rei desse reino, ele é um rei bem tirano, né, o pai dela, e ela tem uns 5, 6 irmãos, né? E nessa tirania dele, né, então, ele acaba fazendo revolta entre o povo e entre os irmãos também, né? Então eu vou dando um contexto um pouco ali do povo ali, né? Desse reino branco, né? Nesse reino, em volta desse reino, assim, tem vários dragões, né? E esse reino, ele tem um contato com os dragões, né? Pra domar um dragão, você precisa... Muito difícil domar ele de uma maneira, tipo, que nem no Contra esse dragão, né? Ter a confiança ali, porque os dragões são seres, assim, bem desconfiados, né? É muito difícil ter uma lealdade de um dragão. Tem ali um objeto que os dragões guardam, que seria tipo um colar. Depois eu vou mostrar eu dando esse colar, né? Um colar que seria como se fosse o coração deles, né? A pessoa que consegue pegar esse colar, ele consegue dominar o dragão, né? O dragão fica meio que dominado por essa pessoa, a pessoa, enfim, ganha lealdade de graça ali dele, né? Com o hack de conseguir dominar esse dragão, né? E o que acontece? Esse rei, ele tem vários dragões, né? E ele é um tirano, né? Ele usa os dragões pra controlar, tipo um estilo o Drago Sangue Bravo lá do Como Treinar o Seu Dragão, né? E ele usa realmente os dragões para dominar o povo, né? Fazer o povo ter medo dele. Então chega um dia, né, que os filhos, eles não tentam muito, como assim, parar o pai, porque o pai tem ali todos os dragões, e não tem como eles pararem, e o pai ainda não tinha escolhido um sucessor, né? Porque nesse ele não tem uma hierarquia de o filho mais velho, é quem o rei escolher, né? E ele falou que ele escolheria o filho que domasse um dragão, né? Conseguisse domar um dragão sozinho. Fosse sozinho, e era quase impossível, porque os dragões são muito fortes, né? E na minha história, um humano é impossível um humano matar um dragão. Só dragões podem matar dragões, né? Então, é impossível. Então, com base nessa dificuldade toda,
os filhos já tinham meio que desistido, né? É impossível eles irem, né? Mas a filha mais velha é a que realmente via isso. Tinha ali que cuidava mais dos irmãos, né? Porque a mãe tinha acabado de morrer no parto do último filho. Ela acabou morrendo, adoecendo. E essa irmã mais velha acabou sendo ali a mãezona para todo mundo, né? Porque o pai, minha filha, o pai era ruim. Aí, então, o que acontece? Ela acaba sendo a mãezona, só que quando ela vai ir atrás do dragão, basicamente ela acaba morrendo. Ela não consegue, né, dominar o dragão, ela acaba morrendo, né? E isso impacta muito a Nymeria. Porque realmente a irmã ali é a figura materna que ela tinha, a figura mais familiar que ela tinha ali. E nesse momento a Nymeria era um pouco, não tanto, mas a favor ao pai dela, né? Ela não tinha essa visão, né? Era uma pessoa que não tinha tanto essa visão que os outros tinham. Então quando a irmã dela morreu por causa de uma coisa com o pai, né? Porque ela, na verdade, quando o pai deu falou sobre, eles tinham que ir atrás do dragão, não sei o que, ela já ficou assustada, né? Ela tava começando ali a ter um discernimento. Só que quando aconteceu da irmã morrer, ela se traumatizou mais, né? Ela ficou mais... Opa! Algo está errado aqui. Então, aí, nesse momento, quando ela morreu, ela ficou muito abalada quando a irmã morreu, né? E a partir disso, ela começa a querer fazer alguma coisa. Ela precisava de fazer alguma coisa, né? Ela não podia mais ficar parada ali. Então, ela mesma começa a querer ir atrás de domar um dragão, né? Assim, pra ela poder voltar com o plano da irmã. Que a irmã tinha o plano de conseguir domar o dragão e ficar ali, né, num teatrinho com o pai, né, fingindo que ela queria ser herdeira, todas essas coisas. E pra poder, quando ela tivesse o trono, né, ela ficasse segura. Porque, né, como ele ia tirando, se ele visse que o filho pegou só o dragão pra... Enfim, tirar ele de lá, né, talvez ele não coisasse. Porém, ela ainda tava muito nesse impasse, né, porque ela viu que o pai... Agora ela via mais que o pai fazia as coisas erradas. Porém, ela ainda tinha aquela coisa, né, que quando ela consegue o dragão, ela consegue o favor do pai, né, ela acaba conseguindo, ela se fere, como eu pus ali no design, eu quis colocar o olho dela machucado, algumas coisas, né, mas enfim, eu ainda vou ver o que eu faço, como ela conseguiu domar esse dragão. Ela se preparou, obviamente, demorou uns tempos, né, pra ela realmente conseguir pegar ali o coração de um dragão e domar ele, né, e ela já era, assim, uma pessoa mais, né, que tinha essa... Enfim, tinha ali um treinamento, uma batalha, né? A irmã dela não tinha tanto isso. Mas quando ela acaba tendo favores ali do pai, ela sempre quis isso, né? Toda a família, todo o tempo ali de vida dela tinha esse desejo, né? Só que agora ela tinha outros objetivos que ela não tinha antes. Então ela acaba entrando nesse impasse, né? E eu quero trabalhar muito isso na história, né? Que é que nem nós mesmos na vida. A gente muitas vezes quer mudar uma coisa, mas no começo a gente não vê o problema naquela coisa. Tipo, dar um exemplo assim, quando a gente faz uma coisa errada, ou uma pessoa quer parar de comer carne, por exemplo. Ela quer parar de comer carne, mas ela ainda gosta de carne. Ela ainda gosta de carne, mas ela quer parar. No começo vai ser meio tipo, eu gosto, mas eu não tô fazendo mais, sabe? E é meio difícil, porque você vê a carne ali, você quer, né, provar, você quer fazer alguma coisa. E eu queria colocar isso na personagem, né? Ela ainda acha chamativa, atraente aquelas coisas, né? Realmente ali do mundo ali, da tirania, dessas outras coisas que antes ela achava. Porém, agora ela já sabe o que isso acontece, né? E ela tem muito medo de se corroer nesse caminho, né? E mesmo assim, ela começa até a ver os dragões de um jeito diferente, né? Porque são só animais. São só animais que estão sendo controlados, né? Ela tinha mais medo dos dragões antes, né? Do que... assim, eu gosto dos dragões, quero dominar, né? Ela ficou com raiva, obviamente, que o dragão morreu, mas ela entendia que não era culpa do dragão e sim do pai, né? Porque o dragão só foi se defender e matou a irmã dela, né? Então eu acho muito interessante colocar isso, e eu achei muito interessante, porque antes de começar a fazer esse vídeo, né, eu queria fazer uns rascunhos das ideias dos personagens, e eu tinha todos esses reinos, né? E eu queria começar com branco. E eu tinha até feito uma oração, né, pra eu poder começar a fazer essa história bem, pra eu conseguir fazer o vídeo bem. Depois que eu fiz a oração, começou a vir essa história dela, e eu gostei muito. Até agora, né, porque eu pensei um pouco nas outras princesas, mas até agora, de todas as outras princesas, ela tem a história que eu mais me apeguei, né. Porque realmente eu quero colocá-la com uma face mais humana, uma pessoa mais, sabe, uma pessoa. Mesmo que tenha dificuldades, que
não é 100% boa, né? Um personagem é uma coisa que eu quero colocar mais nos meus personagens, colocar eles com erros, né? E tentando realmente mudar. Eu gosto de fazer personagens que mudam. E eu acho que isso nela me chamou bastante atenção. Agora, voltando um pouco ali pro design, eu terminei ali, eu gostei bastante dessa parte. Eu fiz ela ali de costas pra mostrar como ficava a cicatriz ali. E eu queria fazer as mãos dela ali como eu tô fazendo, eu queria fazer um pouco mais com os detalhes, né? As mãos delas mais finas, pra cada pessoa ter uma mão diferente, né? E eu gostei bastante da mão dela. Esses dias eu tô começando a gostar mais das mãos que eu tô fazendo dos dedos, assim. E uma coisa interessante também sobre a personagem, que ela vai ser casada, mas vai ser arranjada, né? Tem a história ali, só que agora eu tô... não sei como explicar, né? Mas acaba que basicamente o pai dela arranjou esse casamento, né? Tem ali o background do porquê, tananã. Mas enfim, você sabe que ele tá casado. E... enfim, eles não se gostam porque é um casamento arranjado, né? Mas ele é um rapaz que ele é realmente contra ele, o rei também. Só que o rei não poderia, tipo, tirar ele porque ele era de uma família importante. Então, pra controlar ele, assim, mais ou menos, ele faz ele casar com essa filha. Porque ele sabe que essa filha é um dos filhos, assim, ela é a mais, entre aspas, assim, até onde ele saiba, leal a ele, né? Então, ele faz, né? Antes dos acontecimentos da história, assim, antes da irmã morrer. Porque é aquele casamento, tipo, de webtoon, que... enfim, né, começa a história casado, não se vê, não se coisa, né? Não nada, né? Ela, tipo, sente pena dele, né, a maior tempo, porque ele realmente tem umas ideias muito contrárias, né? Ele vê os dragões também como seres que não deveriam ter isso, né? Tipo, de ficar preso, né? De pegar o coração deles. E ele também é uma pessoa bem boa. Então ela não sente que ela não merece ele, né? Depois ela começa a ter mais sentimentos, porque realmente eles já começam a se aproximar, porque ele é um dos primeiros, né? Porque não tem como ela esconder isso dele. Que ele percebe que ela mudou, sabe? Uma coisa interessante também, eu queria colocar ali no pulso dela, né? Uma marca ali, cada reino tem uma marca de alguma coisa do reino, né? Eu queria colocar uma flor que tinha cada reino, só que ficou muito estranho. Então, como essa história vai ter muitas coisas sobre animais místicos, dragões, essas coisas, enfim, dragões, essas coisas, eu quis colocar tipo uma pena de uma ave que vai ter lá uma... Agora, voltando um pouco ali para o design dela novamente, eu queria fazer o design das roupas. E nessa parte é muito importante, porque de primeira eu tava fazendo ali silhuetas das roupas para ver como que as roupas iriam ficar nela, né? E eu achei que preto combinou muito com ela, mas só como ela é do reino branco, eu queria colocar eles com a estética, né, de roupas brancas. Roupas, sim, com tons brancos, né? Eu fiquei muito chateada porque a roupa realmente ficou muito boa nela, preta. Vocês vão vendo, né? E eu queria fazer essas silhuetas, ela ter um vestido mais justo, assim, porque eu não imaginei ela com um vestido muito rodado. Aí eu pus esses primeiros designs. Vou ver que os primeiros designs não são tão ruins, né? São mais simples, mas, enfim. Eu fui colocando com essas luvas, essas mãos. Nesse aí, os designs que eu escolhi ficaram mais certeiros, mas eu mais segui eles, assim, né? Eu dei uma seguida mais neles, né? E... só que tem uns que eu misturei também, alguns detalhes de uns que eu tinha achado mais interessante, né? E as roupas que eu achei, eu peguei umas roupas baseadas, assim, umas roupas parecidas lá com da Merida, enfim, aquelas roupinhas mais... eu não sei o nome, mas é um estilo mais medieval, mais bem... mais medieval, né? E também eu queria ter colocado ela com um tapa-olho, porque o olho dela tá se machucado. Eu não fiz ele design muito do olho, mas... enfim, né? E uma coisa interessante é que quando eu cheguei nessa parte, né, eu já tava decidida que ia ser aqueles 2 primeiros que eu ia fazer. Só que quando eu cheguei naquela parte, eu tive uma ideia tão grande de colocar essas, tipo, penas, assim, no ombro dela, assim, pra ficar bem chamativo. E eu falei, nossa, que ideia incrível. Se eu tivesse feito só esses 2 primeiros designs, ela ficaria só com essas 2 primeiras roupas que são praticamente iguais. E olhando assim, posso ver que são bem mais... sem gracinhas, né? Não são tão legais quanto as outras. Então eu acabei gostando muito, muito mesmo desse design que eu fiz dela com esses enormes penas do lado. E o outro design que eu vou fazer também me chamou muita atenção, eu gostei bastante dele, né? Enfim, eu queria colocar, né, porque ela ia ter que usar, né, o colar, que seria o coração do dragão, um colar bem pequenininho. Eu não imaginei como eles iriam esconder, em que lugar eles iriam esconder esses colares.
que seriam tipo o coraçãozinho deles, né? Eu imaginei, tipo, quando eles nascem, eles meio que, não sei, vomitando isso, não sei, ou enfim, ou saindo deles, assim, mas seriam tipo o coração deles, não um coração literalmente, né? Mas enfim, eu gostei bastante desse design, queria fazer um pouco mais, né, ali atrás dela, naquele primeiro. Enfim, uma exceção, mas acabei não colocando, né? E esse daqui foi o que eu mais gostei. Que é ter uma parte ali de cima e depois essa coisinha cinza ali de baixo. Eu achei muito interessante essa parte do design. E ficou assim, basicamente, os 3 designs. E foi muito importante eu ter parado pra pensar um pouco sobre o design dela, que no final esses 2 finais, depois de eu ter pensado e ponderado, combinaram bastante com a personagem, a personalidade dela. E eu achei que, enfim, mostrou. Ali é o primeiro design, né, que vai ser o que eu vou finalizar por último com as penas, mostrando ela ali quando, enfim, o traje mais formal dela, né, mais assim de herdeira. E eu achei que combinou, tipo, com a imagem que o pai dela ia querer que ela passasse. Não tem tantos detalhes, eu queria deixar uma coisa mais simples e mais chamativa, né? Então, se vocês quiserem fazer o design de personagem, realmente verem as escolhas que você tem. Agora, voltando um pouco, eu finalizei ali a roupa dela, né? E foi bem difícil ali na parte de escolher as cores, né? No final ali, vou mostrar um pouco escolhendo as cores. Eu acho que foi uma parte um pouco desafiadora, porque, sabe, tinha que fazer branco. Era branco ali e eu pensei no Reino Branco eles teriam umas cores, se vocês forem usar outras cores como azul, vermelho, essas cores, serem cores mais pastel, né? E no Reino, tipo, tem o Reino Preto e eles usarem cores com uma tonalidade mais escura, né? Uma cor mais voltada pro preto. E aqui eles usaram umas cores mais voltadas pro branco, né? Opacidade bem pouca. Eu achei interessante porque aí eu centralizar no branco, né? Então eu não sou muito boa ainda de juntar as cores, mas eu gostei do resultado que deu. Coloquei um pouquinho de cinza com uma coisa que ela já tinha e uma coisa assim que ficou muito na minha cabeça ali era da máscara dela, né? Que eu queria colocar uma cor diferente, mas não precisava. Era só ela ficar com coisa branca também. Depois eu fui perceber e eu fiquei nisso, porque eu não pensei nisso antes. Enfim, mas ficou tudo certo. Eu gostei muito dessa roupa, que seria a roupa mais casual dela, né? Enfim, depois eu voltei pra poder fazer o design dos colares, né? E enfim, esses rascunhos ficaram meio feios. Mas eu já sabia também o que eu queria, só que eu quis explorar um pouco, né? Esse maiorzinho era o que eu queria. Tiveram várias coisas, né? Eu posso usar elas pra outros personagens que tiverem dragões, né? Mas eu amei esse estilo, tipo, ter um dragão e ele ficar meio abraçado, assim, no coisa. Eu quis fazer em ângulos diferentes também o colar, pra ver, né, como que fica. Eu acabo não explorando tanto os restos dos designs, eu acabo não colocando muito, né? E o coração do dragão, essa pedra que tá dentro, tá? Esse coisa de colar são os designs que eles fizeram pra colocar, né? A pessoa usar como colar a pedra do dragão. É meio óbvio isso, mas enfim. Coloquei preto o dragão, porque o dragão dela vai ser preto, no futuro vocês vão ver. E ter, tipo, a personalidade sempre o dragão dela, né? Aí eu coloquei ali, fiz umas mudanças, né? Porque eu diminuí, porque eu não queria dizer tudo de novo, então eu diminuí. E eu fiz umas mudanças pra não ficar tão pixelado, né? Ficar tão estranho. Aí agora voltando para o design ali do formal. Enfim, eu tava ali tentando tirar. No começo eu tentei mudar a ideia das penas, mas eu deixei porque era o design original, não sei porque eu queria mudar, mas enfim. Aí eu coloquei esse coisinho. Eu esqueci o nome, essas coisinhas, tipo um pingentinho, só que ali na cintura. Enfim, eu pus essa. Não era pra ter essas mangas assim, né? Mas eu decidi pegar isso de outros designs que eu acho que ficou bem mais legal, né? Porque o vestido dela bem longo, eu ia colocar outros detalhes atrás do vestido, mas eu decidi não, né? E também eu queria ter explorado um pouco mais, uma coisa que eu acabei não fazendo também, porque eu queria terminar um pouco rápido. Eu queria fazer as outras etapas, é ter explorado mais os vestidos em outros âmbitos, né? Principalmente esse vestido que eu não vou desenhar ele mais, né? O mais formal. E ele foi um pouco mais difícil, mas eu me inspirei também um pouco na paleta de cores no Shen de Kung Fu Panda, porque eu gosto muito do design dele. E eu queria fazer, sabe, esse cinza e branco, que ele, tipo, a paleta dele você olha e fala branco, mas é mais cinza. Não sei se esse azul, não sei de onde eu tirei, mas enfim, eu tentei colocar, né? E assim que ficou no final, eu achei que ficou... Na verdade, eu gostei muito das roupas dela, né? Ficou ali
coisa branca assim, né, do jeito que eu queria colocar. Ela combina muito com o preto, mas tinha que deixar o branco. Enfim, eu gostei bastante do jeito que ficou as duas roupas e como ficou ali as penas. Talvez eu mude no futuro, né? Porque, enfim, eu mudo muitos designs, mas foi uma coisa que me agradou muito e eu acho que combinou muito com a personagem, né? Agora, voltando ali para a parte das expressões corporais, né? No começo eu já tive um pouco de dificuldade. Enfim, né? Dá pra se perceber que eu não sabia muito o que eu iria fazer no começo, né? Eu tentei fazer umas poses dela chorando, na parte, tipo, ensinar na parte que ela perdeu a irmã, né? Na parte que ela perdeu a irmã, ela ficou chorando. Enfim, só que não tava dando muito certo esses ângulos, né? Eu acho que eu devo começar a estudar um pouco mais das proporções Mas enfim, eu mudei um pouco para outros tipos de pose, né? Como vocês podem ver. E eu gostei bastante dessa primeira pose, mas eu tive muita dificuldade ali na parte de fazer o rosto dela e desse nariz, né? O nariz ali deu uma dificuldade. Ainda mais as expressões do olho, das coisas assim. Sabe, não tava dando uma vibe que era ela. Eu, por infelizmente, não vejo ela. Não é a personagem. Então eu tive um pouco de dificuldade, principalmente nessa primeira pose, pra fazer ali os olhos e... enfim, a expressão dela, que ela ia ficar no final, né? Então demorou um pouco pra eu poder realmente escolher, né? E ainda mais essas mãos. Mas a mão eu acho que é uma dificuldade universal, né? Mas eu também gostei da experiência de fazer ela com esse vestido mais casual. Essa cena seria depois, né, dela ter conseguido o dragão, só que eu não acabei não colocando o colar. Eu quis também me abster dessa dor, né, de colocar o colar em quanto é lado. Mas essa cena, né, dessa pose seria depois, né, como ela já tá com os machucados, com as coisas, seria um pouco depois. Depois eu fui lembrar de outros detalhes que eu tinha esquecido dela, como as manguinhas, aquelas coisinhas na manga. Eu não coloquei. Mas enfim, eu quis fazer ela de costas também. Eu não sei, esse foi meio que neutro nessa pose. Eu não gostei, mas também, sabe, não faz cheira. E depois eu coloquei ali o que eu tinha esquecido de colocar. Eu tapei o olho dela. E essa imagem, então, essa aí era pra ser ela meio que gritando. Tipo, uma cena também depois da irmã dela tinha morrido, antes de todas as coisas, né? E eu gostei bastante, essa eu gostei bastante. O rosto ficou meio, sabe, eu não gostei tanto, mas essa pose em si eu gostei bastante. E era pra ter o marido dela ali, né, abraçando ela, tipo, tentando acalmar ela ali, né, uma pose, mas enfim, eu tentei depois ali fazer o design dele, só que ficou muito ruim, enfim, então não é hoje que nós veremos o expor dela, não vamos ver, né, porque tava ficando muito, eu não tava gostando do resultado, tava ficando bem estranho, né, e eu imagino ele sendo muito menor que ela, ele pequenininho, que ela vai ser bem alta. E, enfim, eu não consegui desenhar ele, eu fiz alguns recursos com ele, vou deixar só ela, porque realmente eu não tava gostando do resultado, então eu acabei deixando apenas ela, né? Então, depois eu mudei ele para as... com a espada, seria um pouco antes, né? Quando ela tava se preparando para ir, né? Eu fiz uma pose mais, sabe, uma pose mais teatral, né? Não é muito que ela faria isso, tipo, parada e fechando o olho com a espada, ela não faria isso. Mas enfim, pra representar que ela tava indo, né? E eu aproveitei pra colocar também a armadura que ela usava. Eu acho que também um dos meus arrependimentos era ter feito o design da armadura dela, né? Eu escolhi uma foto, não sei de onde é que é, e talvez eu mude, porque realmente tá copicola dessa imagem. Eu ia fazer ela e o dragão nessa imagem, que eu tinha feito o rascunho, só que eu decidi não fazer as expressões, fazer um desenho finalizado, né? O que eu queria fazer já desde o começo, e eu acho que ia ficar muito ofuscado aí com todas essas coisas, então eu acho que eu dei dar uma diferenciada. Eu fiz as expressões, eu realmente não gostei dessas expressões, eu acho que eu ainda preciso estudar mais essa nova personagem, que eu ainda não sei desenhar ela tão bem assim, né? Ainda mais o rosto, eu acho que o rosto, assim, é uma das coisas que eu devo, sabe, decidir melhor como fazer. Mas eu gostei de me explorar muito nessas expressões dela, porque eu não imagino ela tendo umas expressões muito... Tirando a parte de ser expressiva na raiva, eu não imagino uma personagem tão expressiva assim, apenas na raiva, nessas outras coisas, mas tipo de rir, da risada, eu não imagino muito. Eu queria colocar umas dessas imagens. Algumas expressões são dela antes e outras são dela depois, né? Agora a parte que eu gostei bastante, que é a parte da arte finalizada, né? Eu quis fazer tipo esse rascunho assim mais scale, não sei se fala assim, de preto e branco, da escala de cinzas, né, pra ver um pouco mais também sobre
Eu esqueci a palavra que eles usam, né? Mas como que ficaria, né? As coisas assim do desenho, fazer esse rascunho. Eu gostei do rascunho e eu quis fazer também sem line art. Tipo, fazer esse desenho mais live, fazendo direto, sem a line art. Eu queria fazer, né? Que eu acho que ficaria legal fazer, né? Mas nessa parte eu já tava morrendo, eu já tava querendo desistir de fazer esse desenho, né? E no meio desse desenho eu realmente desisti, eu não ia colocar ele. Eu ia colocar o processo dele até onde deu, mas eu não ia colocar. Tem até uma parte que eu tava desenhando uma outra coisa que eu tinha gravado pra fazer tipo uma mini comic, um mini quadrinho de como que ela ficaria, enfim, fazendo as bobices dela. Tipo, ela batalhando com o dragão. Só que no meio que eu tava fazendo, eu tava editando, que eu já tava indo editar o vídeo, né, antes de gravar, tipo, fazer ele ficar mais rapidinho, igual vocês estão vendo aí. Eu já tava nesse processo de fazer isso, né? Só que aí eu tava olhando a parte rapidinha dessa parte aí que vocês estão vendo e eu me apaixonei pelo desenho, né? Falei, ai, como que eu vou parar de fazer ele? Então eu continuei o processo. Na parte eu já tinha feito ela e tinha feito o chão, né? Nessa parte que vocês estão vendo eu ainda não tinha feito essas duas coisas. Então eu decidi continuar. Eu falei, não quer saber, vamos continuar. Vamos terminar, né? E eu acabei gostando bastante do resultado dela. Gostei bastante do resultado. Eu achei que ficou muito bom, né? Eu já tinha desistido nessa parte aí que eu tava terminando de fazer ela. Eu já tava, tipo, cansei. Eu tinha desligado, já tava pensando que não ia ficar tão bom, né? Na verdade, eu tinha tentado fazer o dragão, na parte de tentar fazer ele. Não tava gostando. E eu tô vendo essas coisas, não tava tão ruim. Eu acho que a ideia ia ficar melhor. Eu tentei mudar a pose, né? E não ficou tão ruim essa pose aí que tá sendo feita. Não ficou tão ruim o dragão, mas eu acho que não combinava com o dragão queria fazer, né? Então eu decidi no outro dia, eu vim com essa pose aí do dragão, eu já tava pensando que ia ficar uma bosta, mas não ficou. Daí eu falei, não, vamos fazer. E eu amei o dragão, achei que ele ficou uma das melhores partes, assim, do desenho. Não tá perfeito, acho que várias coisas eu poderia melhorar ali na anatomia do dragão, mas eu nunca fiz, então, né? Então não que eu me lembro que eu já tinha feito um dragão, não sei. Mas enfim, eu gostei bastante, ainda mais do rosto, assim. Eu fui me divertindo muito fazendo esse dragão. Queria fazer tipo na garganta dele, que nem o Banguela fica. Vou mostrar uma imagem aqui do Banguela. Que nem ele fica assim, com essa coisa azul dele aí. Eu queria fazer nesse estilo, só que eu acabei desistindo ali no processo. Eu acabei desistindo de fazer esse detalhe, né? Enfim, eu amei fazer essa asa com os detalhes. Eu acho que ficou bem lindo, né, esse dragão. E eu quis fazer assim, né? E eu pensei ser uma dragoa fêmea. Também outro detalhe, o rei tirano, ele vai... Eu vou chamar ele rei tirano. O rei, né, do Reino Branco, ele vai, tipo, chamar os filhos dele com nomes de dragões, né? Os dragões têm nome. Quando você pega a pedra deles, o coração deles, você meio que sabe o nome que eles têm. E esse foi o resultado que ficou o desenho. E eu gostei bastante, gostei muito do resultado desse desenho finalizado do dragão. Eu achei que eu não ia conseguir fazer o dragão. Não tá perfeito, mas eu gostei bastante, né? E ficou bem bonito, eu fiz o detalhe do fogo. Ficou do jeito que eu queria que ficasse, né? Enfim, eu esqueci também de fazer ali nela o colar, né, do... coisa, né? E agora eu fico pensando nesse dragão nela, não sei como ela ficou só com aqueles machucados. Talvez eu tenha que fazer mais pra ficar um pouco mais... Enfim, não sei como que ela conseguiu batalhar esse dragão. Mas enfim, né? Eu gostei bastante dessa jornada de fazer o design dela. Eu gostei bastante como que ficou, né? Claro que tem muitas coisas que eu não gostei, que eu acho que eu devo melhorar, né, nos outros designs, né? Nos próximos vídeos dessa série, né? De design dos personagens, mas eu acho que por uma primeira vez, estudando mais a fundo o design dos personagens realmente, eu acho que ficou muito bom. Eu acho que eu consegui aprender várias coisas, quais coisas são importantes, quais coisas eu posso deixar de lado, e realmente eu me diverti muito fazendo. Eu acho que é isso que importa, né? É se divertir e fazer. Ponto, não consigo um trabalho no desenho, eu preciso só me divertir, um pouco mais e estudar, né? Então eu acho que foi um grande estudo e espero na próxima poder trazer outros vídeos pra vocês, né? Então esse foi o vídeo, esses foram os resultados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.